Olá, seja bem-vindo ao programa Essência. Com certeza, suas perguntas serão respondidas. E eu já quero indicar para que você possa clicar no link que está na descrição do vídeo para assistir a esse sermão completo. Como também, se você quiser vir aqui para fazer a pergunta aqui para o pregador, pessoalmente, você também pode falar conosco e também fazer as suas perguntas sobre o sermão. E hoje nós temos aqui Silas Barbosa Filho, que é filho de pastor, membro aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui do JUVV, também é instrutor bíblico. E nós temos a Cláudia Julie, que é diretora. Jolie, opa! E ela é aqui diretora da equipe que é do Ministério da Recepção, como também arquiteta aqui desse estúdio incrível, maravilhoso. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Então, Silas Barbosa Filho, está preparado para as perguntas? Vamos ver. A primeira pergunta é: Jó prosperou novamente porque suportou as tormentas? Ele acusou Deus pelo que fez. Não seria ele indigno da misericórdia de Deus? Essa é uma excelente pergunta, Juliana. Desculpe, Luciana. E a resposta direta para essa pergunta é sim. Jó era indigno da misericórdia de Deus, como qualquer um de nós. Nós estamos entre aqueles que acreditam que Jó foi um personagem literal, uma vida literal, de uma pessoa literal. Portanto, esperamos que quando Jesus voltar, Jó esteja entre aqueles que vão para o céu. Mas Jó só vai chegar no céu pelo sacrifício substituto de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Ponto. Jó era merecedor da misericórdia de Deus? Não, nunca foi. Nenhum de nós é. Agora, a Bíblia é clara em dizer que, mesmo sendo assim, Jó era o melhor de toda a geração. Ninguém da geração de Jó teria se saído melhor do que ele se saiu pela provação que passou. Ok. Temos mais uma pergunta aqui, diz assim: na sua opinião, Jó foi um verdadeiro exemplo do paradoxo da prosperidade segundo os olhos de Deus? As bênçãos de Deus se revelam sempre na forma como Deus enxerga é melhor para nossa salvação. Portanto, tem coisas que para nós são terríveis, mas para Deus são bênçãos. Quando Jesus esteve entre nós, ele fez um sermão, e entre tantas coisas que ele disse, uma delas diz assim, e é Jesus falando: se a tua mão está te incomodando, está te levando a pecar, está te desviando, corta a mão. Corta a mão. É melhor você chegar no céu sem uma mão do que você chegar no inferno com as duas. Portanto, é uma bênção ou não ter as duas mãos? Claro que é uma bênção. Claro que é uma bênção. Agora, se uma bênção que Deus dá pode ser usada para o mal, e pode, é melhor que você não tenha ela. Nesse aspecto, Jó foi um exemplo de uma pessoa que viveu de acordo com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Mesmo sendo um pecador, a Bíblia não diz que Jó era um santo, mas ainda assim Jó depende da misericórdia de Deus, do sacrifício de Jesus. E o plano de Deus é que tivéssemos mais pessoas como Jó entre nós. Dificilmente nós vamos encontrar muitos como ele por aí. Ok. Cláudia, sua pergunta. É um prazer fazer uma pergunta para o Silas, porque ele foi meu primeiro professor de curso bíblico e também do meu filho, né? Então, e por incrível que pareça, eu continuo fazendo perguntas, Silas, e acredito que as farei até Jesus voltar, certo? Então, gostaria de te perguntar que justamente você citou esse trecho agora no sermão, em Jó capítulo 2, versículo 9, e a mulher dele, a mulher de Jó, disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem.
Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? A minha pergunta para você, Silas, é: Deus permite desgraças na vida dos cristãos? A resposta direta para a tua pergunta é sim, Deus permite. Aliás, não tem nada que aconteça que Deus não tenha permitido. Deus permitiu que o inimigo criasse o conceito de mal, Deus permitiu que o inimigo criasse o conceito de pecado. Nada disso teria acontecido se Deus não permitisse. Agora, é preciso que você faça uma separação entre aquilo que Deus permite e aquilo que Deus quer. Por exemplo, alguns homens da Bíblia tinham mais do que uma esposa, e Deus permitiu. Abraão é um deles. Isso era da vontade de Deus? Era isso que Deus queria? Não, nunca foi. Nunca foi. Portanto, Deus permite desgraças? Sim. E claramente, a tragédia que se abateu sobre a vida de Jó só aconteceu porque Deus permitiu. Se Deus não tivesse permitido, não teria acontecido nada. A pergunta difícil de responder é por que Deus permitiu? Certamente para Jó, entender essa resposta foi muito difícil. Mas com certeza Deus teve um propósito. Muitas vidas foram abençoadas. A minha vida foi abençoada com a história de Jó. Eu fiquei muito longe de Deus por muito tempo na minha vida. E eu tinha grandes dificuldades para entender como é que um Deus tão bom permite tanta coisa ruim. Até que eu estudei com cuidado o livro de Jó. Portanto, eu posso um dia chegar no céu, se Deus me permitir esse privilégio, e dizer para Jó: olha, meu amigo, eu sei que foi muito difícil passar pelo que você passou, mas a tua história me ajudou. Barbaridade. Portanto, Deus tem sempre um propósito, mas Ele permite. E eu queria terminar deixando uma informação importante para aqueles que nos acompanham, que tem a ver com a essência do livro de Jó. Eu sei que é capaz que você esteja passando por algo tão difícil quanto Jó passou. Claramente, o livro de Jó mostra que Deus não é a causa do teu problema. A causa do teu problema é sempre o inimigo de Deus. Agora, Deus é a tua única solução. É por isso que Jó, mesmo no olho do furacão, tendo grande dificuldade para entender tudo o que estava acontecendo com ele, não segurou da mão de Deus e foi capaz de dizer: mesmo sentado no monte de cinzas, eu sei que o meu Redentor vive e que um dia ele se levantará por sobre a terra. Foi suficiente para Jó. Tenho certeza que vai ser suficiente para você. Que Deus te abençoe. Obrigado. E nós temos, então, isso que você acabou de dizer como a essência do sermão. É isto? De fato, o livro de Jó se presta a muitas coisas. Essa é a conclusão. Mas a primeira informação importantíssima que não teríamos a não ser pelo livro de Jó é que Deus não é a origem do mal. Claramente o livro de Jó mostra isso. Jó tinha uma vida perfeita, até o dia que chegou o inimigo de Deus fazendo acusações, que é o que ele sempre faz. E para provar que o inimigo estava errado, Deus achou que valia a pena deixar Jó passar pelo que passou. 10 crianças morreram. Tem gente que se pergunta: e o que aconteceu com os filhos de Jó? Bom, eles morreram. Os 10 primeiros. Mais tarde morreram os 10 últimos, inclusive aquela menininha que tinha os olhos que eram uma maravilha. Mas eu estou entre aqueles que acreditam que os filhos de Jó tiveram um pai absolutamente fora de qualquer média que a gente possa traçar. Portanto, eles receberam uma educação extraordinária. E quando Jesus voltar, não vai só ressuscitar Jó. Aqui na terra ele teve 10 filhos que morreram, 10 filhos que nasceram depois. Eu estou entre aqueles que acreditam que quando Jesus voltar, Jó vai ter 20 filhos.
e as 3 menininhas mais novas. Uau! Que Deus abençoe e que a gente consiga chegar lá para ver isso acontecer. Amém. Amém. Bom, nós agradecemos a participação aqui dos dois. Obrigado, E Luciano. para encerrar, Silas, pode fazer uma oração? Pois não. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco, obrigado pela tua paciência conosco, muito obrigado pela história de Jó, apesar de que custou demais para ele, para a família, a tua misericórdia permitiu que essa história chegasse até nós para nos ajudar a vencer um pouquinho de cada vez as muitas crises que aparecem no nosso caminho. Que o Senhor não permita que soltemos da tua mão, que o Senhor consiga de alguma forma responder as perguntas que inquietam o nosso coração e que pela tua misericórdia Jesus possa voltar logo para que essa história de pecado possa ter um fim. Te pedimos em Jesus. Amém. Amém. Amém.